Amigos, tudo joinha? Vejam só, Eireli, ou como alguns preferem chamar, Eireli, tanto faz, né? Significa empresa individual de responsabilidade limitada. Aí a polêmica já começa aí, né? Porque vão dizer empresa, tecnicamente, é atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, empresa sendo atividade, ela não tem responsabilidade. Quem teria responsabilidade é o empresário, né? Então, alguns já desde o início, quando a Eireli foi criada por lei em 2011, vão dizer assim, na verdade, não é empresa, é empresário. Mas tudo bem, o que importa para nós, em que pese essa crítica, é saber. Eireli é pessoa jurídica. Foi criada por lei em 2011, que acrescentou o artigo 980-A ao Código Civil. Antes da Eireli, amigos, se alguém quisesse explorar uma atividade empresarial, duas opções principais. Quais? Empresário individual, só que aí tem uma bomba, né, para ele, porque ele, empresário individual, ele responde pessoalmente, a responsabilidade dele é ilimitada pelas dívidas que contraí, não tem separação patrimonial, era muito ruim. De outro lado, se o empreendedor não quisesse ser empresário individual, ele ia arrumar um sócio para montar uma sociedade limitada. E aí, de fato, ele queria sócio, haveria aquela ideia do vínculo que une o sócio em torno de um objetivo comum, affectio societatis? Não. Era só para figurar um sócio laranja, muitas vezes, com 1% de cotas. Mas montava uma sociedade limitada para proteger o patrimônio pessoal dele, que não queria ser empresário individual. Então nós tínhamos duas figuras de empresariais. Ou era o empresário individual, ou era a sociedade limitada. E aí vem em 2011 a sacada aí, a boa, né? Atendendo o interesse dos empreendedores, o legislador criou então esta figura chamada aí de Eireli. Tá bom, a Eireli não tem sócio, você tem um titular, e este titular tem o seu patrimônio particular protegido, porque a Eireli, sendo pessoa jurídica, ela que responde pelas obrigações dela, assim como a sociedade limitada. Tanto que o próprio artigo civil, neste novo dispositivo inserido por lei em 2011, vai dizer que se aplica a Eireli, no que couber, as regras da sociedade limitada. Olha que legal, né? Então, se quiser cobrar do patrimônio do titular da Eireli, tem que propor a medida da desconsideração da personalidade jurídica, como se fosse uma sociedade também. E até esse reforço conceitual veio com a Lei de Liberdade Econômica, em 2019, dizer que o patrimônio da Eireli é que responde pelas dívidas dela. Nem precisava, mas veio reforçar um conceito aí, né, talvez da melhor doutrina, já era assim o melhor entendimento. Tá bom. Tem uma crítica também à Eireli, amigos, que vai dizer, olha, para se constituir a Eireli é preciso um capital mínimo de 100 salários mínimos. Isso fere a livre iniciativa. Bom, é verdade, mas a Eireli tem essa exigência. E tem mais uma exigência legal, dizendo: a pessoa natural que constituir uma Eireli só poderá ser titular de uma única Eireli. Uma Eireli por pessoa. Outra restrição. Bom, só que em 2019 nós tivemos uma outra modificação no Código Civil. A Lei de Liberdade Econômica vai dizer que agora é possível que se constitua uma sociedade limitada unipessoal. Aí agora nós vamos ter uma concorrência de duas figuras jurídicas. A sociedade limitada, que não precisa mais ter sócios, admite um titular só, um único sócio, sociedade unipessoal, com a Eireli. Qual das duas é melhor, se você quiser ser empreendedor e proteger seu patrimônio particular? Ora, na Eireli você precisa de 100 salários mínimos, e na sociedade limitada unipessoal? Não precisa. Na Eireli, você, pessoa natural, só pode ter uma Eireli, só pode ser, e na Eireli, você, pessoa natural, só pode ser titular de uma. E na sociedade limitada, você pode ser titular de mais de uma. Bom, nesse aspecto, nesses dois aspectos, é mais interessante, então, constituir sociedade limitada unipessoal, mais interessante do que Eireli. Joia, amigos, cuidado só que Eireli, ela teve uma modificação no seu regime pela compreensão do DREI.
o Departamento de Registro de Empresas e Integração, este órgão federal que cria normas, né, de direito empresarial, de observância em todos os estados da federação, vinculante, portanto, as normas do DREI para todas as juntas comerciais. O DREI, lá em 2011, quando ainda se chamava DNRC, ele dizia assim: somente pessoa natural, pessoa física, é que pode ser titular de EIRELI. Pessoa jurídica não pode ser titular de uma EIRELI. E havia críticas a esse respeito, mas era o entendimento dele: nenhuma junta comercial poderia registrar como titular de uma EIRELI outra pessoa jurídica, somente pessoa física. Aí, na época, e se eu fosse registrar uma EIRELI num cartório civil de pessoas jurídicas? Uma EIRELI não empresarial, uma EIRELI que fosse explorar atividade simples. Bom, os cartórios de pessoa jurídica, amigos, eles não estão vinculados às normas do DREI, não se submetem. E eu falo por experiência própria, né? Já fui titular de cartório de pessoas jurídicas, acumulado com títulos e documentos, e o que acontece? Nesse aspecto, ele é profissional do direito, assim como o juiz de direito se submete ao ordenamento e, claro, né, as normas ali da corregedoria do respectivo estado do qual ele é titular. Então, já havia, antes mesmo do DREI mudar seu entendimento e acolher a ideia de que pessoa jurídica poderia ser titular de EIRELI, já havia registro de EIRELI titularizada por pessoa jurídica nos cartórios. Nos cartórios de pessoa jurídica já havia e dependia do entendimento de cada titular de cartório. Essa era a ideia. Você pode até criticar, pensar numa falta de segurança jurídica, mas era isso mesmo. Depois o DREI mudou seu entendimento, deixei até anotado aqui, para não me esquecer, em 2017, já então com essa nomenclatura DREI, ele passou a aceitar a pessoa jurídica sendo titular de EIRELI. E aí veio a pergunta, tá, se pessoa jurídica pode ser titular de EIRELI, ela pode ser titular de mais de uma EIRELI? Porque o Código Civil veda que a pessoa natural seja titular de mais de uma EIRELI, mas não faz referência à pessoa jurídica. Num primeiro momento, ficou entendendo que só poderia ser titular de uma EIRELI, né, a pessoa jurídica, mas em 2018, na Instrução Normativa número 47, o DREI ampliou o seu entendimento para dizer que a pessoa jurídica, além de poder ser titular de EIRELI, ela poderá ser titular de mais de uma EIRELI. Essa é a ideia e o último entendimento aí acolhido pelo DREI. Importante que você conheça essa evolução aí do regime jurídico da EIRELI na visão deste órgão federal normatizador, tá? Resumindo, EIRELI, pessoa jurídica, empresarial ou exploradora de atividade simples, tem um titular que nos moldes atuais pode ser pessoa física ou jurídica, tá certo? Continua com a restrição de 100 salários mínimos, e se for pessoa jurídica titular de EIRELI, poderá ser titular de mais de uma EIRELI. Estamos juntos? Até a próxima. Um abraço.